poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou, teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou. Eis o que diz o Senhor, aquele que te criou e te formou. Nada temas, pois eu te resgato. Se a água tiveres que atravessar, os rios não te submergirão. Se pelo fogo tiveres que caminhar, as chamas não te consumirão. E eu te chamo pelo nome, não tens o que temer, tu és meu. Sempre vou estar contigo, eu te chamo pelo nome, não tens o que temer, tu és meu. Sempre vou estar contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, irmão, irmã, você que está nos acompanhando a Comunidade Católica Transfiguração. Eu quero trazer para você uma palavra nesse dia que está no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 15 ao 17. E nós queremos refletir como tema o triunfo de Cristo em nós. Essa palavra que São Paulo nos traz, ela vai dar um norte, né? Algo a mais para agregar na nossa vida, na vida daqueles, eu, você e tantos outros que querem seguir Jesus Cristo. Nós poderíamos pensar no triunfo de Jesus, né? A vitória de Cristo na nossa vida, como quando cada um de nós alcançarmos a vida eterna. Porque quando nós chegarmos na eternidade com Cristo, então os riscos de nos perdermos ao longo do caminho terminarão. Porque todos nós vivemos no risco de perder o rumo. Todos nós. Por isso Jesus insiste, se eu não me engano, 3 vezes nos evangelhos: orai e vigiai, orai e vigiai. O espírito está pronto, a carne é fraca, quem está de pé cuida para não cair. E assim a palavra, depois São Paulo, São Pedro, eles vêm nos alimentando, né? São Tiago, para nos mantermos firmes. Porque no caminho que nós estamos, mesmo o caminho sendo Jesus, porque quem peca não é Jesus, sou eu que estou no caminho, é você que está no caminho, eu e você que estamos em Jesus, somos ainda pecadores. Então a palavra de Deus, ela diz assim, a partir do versículo 15: triunfe em vossos corações a paz de Cristo. Primeiro triunfo é a paz. Quando nós conseguimos viver a paz de Jesus, é como que Jesus tenha conseguido uma vitória na nossa vida. É como que, eu acho que não ficou bem certo. Jesus conseguiu alcançar uma vitória na nossa vida. Uma de tantas e tantas que Ele vai alcançar na nossa vida. Na minha vida e na tua. Quantas vezes, quantas vitórias Jesus já deve ter alcançado na sua vida? O que é uma vitória? A paz. Quando nós perdoamos alguém, quando nós clamamos o Espírito Santo, quando nós louvamos o Senhor, porque é vitória de Cristo, porque o nosso coração, ele se volta para as coisas santas. Vamos olhar para a palavra. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo.
para a qual fosse chamados, a fim de formar um único corpo. Um único corpo, como igreja, nós somos católicos, mas você de repente não é católico, mas participa de uma igreja cristã. Como igreja, olhe bem, para ser corpo de Cristo, é preciso viver a paz de Cristo. E a paz de Cristo não é, outras vezes já disse isso aqui, não é viver zen, tranquilo. Essa paz é na eternidade. A paz de Cristo hoje é eu ter o meu coração tranquilo, minha consciência tranquila diante das minhas atitudes, seja para com Deus ou para com o outro, e ter em mim a inquietude de Cristo. O desejo em mim de que todos conheçam a Jesus Cristo e que amem a Deus. Reconhecendo que Jesus é o Senhor e vivendo sob a ação do Espírito Santo. Essa é a paz de Cristo. Porque senão eu me fecharia lá no meu mundinho, eu não precisaria ter largado toda a minha vida anterior ao meu chamado, à minha vocação, teria ficado acomodado, indo na igreja, como tantos que têm o seu relacionamento com Cristo dessa forma, vão na igreja, voltam para casa, vão para o trabalho, amém? Amém? Mas o Senhor nos chamou, eu e Ele está chamando você para algo maior. Então, vou voltar no versículo 15. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fosse chamados a fim de formar um único corpo, e sede agradecidos por isso. Sede agradecidos. E aí versículo 16, a palavra de Cristo permaneça entre vós em toda a sua riqueza, de sorte que com toda sabedoria vos possais instruir e exortar mutuamente. Se a palavra de Cristo, você olha para os evangelhos, depois, claro, acompanhando os evangelhos vem as cartas, as palavras de São Paulo, de São Pedro, de São Tiago, né? O Apocalipse, os livros do Novo Testamento. Também podemos juntar todo o ensinamento do Antigo. A palavra, ela permanece na minha mente, no meu coração, produzindo os efeitos da graça, e assim eu posso ajudar os meus irmãos com sabedoria, instruir e exortar. Mas veja bem que bonito, a palavra de Cristo permaneça entre vós com toda a sua riqueza, não é só com aquilo que é conveniente. Às vezes nós queremos viver a palavra de Deus só com aquilo que é conveniente para mim, só a parte da palavra que me agrada, que não me afronta, que não me desafia, porque a palavra, ela nos afronta, a palavra nos desafia, a palavra nos traz para fora, a palavra, ela nos cura, mas muitas vezes antes de nos curar, ela nos fere. E quando a palavra nos fere, na realidade é porque nós já estamos feridos. Às vezes a machucadura, ela cicatrizou por fora, mas ainda está com pus por dentro. Olha, vou dizer para você, irmão, preste bem atenção. Se a palavra de Deus te fere ainda em alguns aspectos, Cristo não tem triunfado com a sua paz na sua vida. A paz de Cristo ainda não está presente como Cristo quer na sua vida. A palavra continua, e olhe bem que lindo, a segunda parte do versículo 16, sob a inspiração da graça. Cantai a Deus de todo o coração, salmos, hinos e cânticos espirituais. Olha o triunfo de Cristo mais uma vez, Cristo triunfando mais uma vez na nossa vida. Cantai ao Senhor, hinos, cânticos espirituais, ou seja, seja um homem, uma mulher do louvor. Que o desejo, que tenha em você um desejo, e isso é a paz inquieta de Cristo, um desejo de louvar, de exaltar, de glorificar, de bendizer, de engrandecer o nome do Senhor. Depois disso vai fortalecendo a sua vida para a atitude necessária no relacionamento com o outro. Versículo 17. Tudo quanto fizerdes por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai.
Irmão, Cristo já triunfou na minha vida muitas vezes. E eu acredito que na sua também. Mas eu e você, nós ainda estamos no caminho. E o caminho é Jesus. Graças a Deus, estamos no caminho certo. Mas enquanto nós não chegarmos ao triunfo eterno do Senhor na nossa vida, que é a salvação eterna, a vida eterna, corremos o risco de cair. Então preste atenção. Se ainda, talvez na sua cabeça e no seu coração tenha desejos que estão fora do caminho que é Jesus, exorte, volte para o caminho. Se ainda tem momentos que a palavra de Deus te fere, deixa ferir, mas é preciso se abrir para a cura, para que a obra do Senhor vá alcançando a perfeição na nossa vida. A obra dele é perfeita por excelência, mas a execução da obra do Senhor em nós ainda está em um processo. Como uma casa que é edificada, você faz o fundamento, depois você, não é uma casa de alvenaria, você faz o fundamento, depois você vai levantar as paredes de tijolo, as colunas, né? Às vezes não está bem na ordem, mas é por aí, para depois você cobrir. Então o construtor, ele está edificando. Quando estiver pronta essa casa, feita por um construtor eficiente, honesto, justo, caprichoso, como é o Senhor Jesus. Então essa casa é uma obra perfeita, porque foi construída por alguém que é perfeito. O perfeito construtor, que é o Senhor, está construindo em mim e em você uma obra perfeita, mas que só vai ser concluída quando chegarmos na eternidade. Deixa triunfar Jesus Cristo na tua vida. Abre o teu coração para que o triunfo do Senhor seja segundo a vontade dEle e não segundo a minha vontade. E que Deus nos abençoe. Aleluia. Eu te chamo pelo nome, não tens o que temer, tu és meu. Sempre vou estar contigo, eu te chamo pelo nome, não tens o que temer, tu és meu. Sempre vou estar contigo. Muito bem, estamos de volta então para viver a experiência de vida de alguém que foi conquistado pelo poder de Deus. Estou aqui com o Leonardo, ele vai se apresentar para nós e contar um pouco da sua história, como Deus chegou na vida do Leonardo. É isso? É isso. Então, meu nome é Leonardo Luiz Soares, eu tenho 36 anos, sou casado com a Márcia. Juntos nós temos 4 filhos, o Miguel, a Clara, o Francisco e a Isabelle. Sou missionário da Comunidade Católica Transfiguração, pertenço de Aliança. Então, a minha história com Deus é uma história de 22 anos atrás. Eu tenho 36, então a minha história com Deus começou mais ou menos com os meus 13 anos de idade. Até os 13 anos de idade, eu ia para a igreja obrigado, era sempre uma briga para ir para a igreja, não tinha vida de oração. Muito diferente de outras pessoas que começam como coroinha, participam de outras atividades paroquiais para crianças, e eu nunca fui envolvido nesse sentido. Minha família se mudou de Paranavaí para Itajaí, em Santa Catarina, e eu fiquei sozinho, sem os meus amigos. Eu era muito apegado, muito ligado aos amigos. Então eu passei um ano todo assim, muito sozinho, sofrendo a perda dos amigos, querendo voltar para o Paraná. E eu, nas férias de janeiro, eu fui fazer uma experiência de férias na casa da minha irmã, que ficou morando em Paranavaí. E no dia 22 de janeiro, meu cunhado era baterista, tocava na Renovação Carismática Católica, foi tocar num retiro.
E a minha irmã fez a pergunta: você quer ficar comigo em casa? Você quer ir com teu cunhado? Não por causa do retiro, porque eu não gostava, mas fui por causa do meu cunhado para fazer companhia para ele, né? Mais interessante do que ficar em casa com a minha irmã naquele momento. Era mais apegado a ele. E fui. E fiquei acompanhando os momentos de louvor, os momentos do retiro. E teve um momento do retiro que foi um momento de cura interior na presença do Santíssimo. Eu não me recordo de nada, eu só me recordo que eu não sei como. Quando terminou a cura interior, eu estava deitado no chão, chorando muito, chorando muito, chorando muito. E quando eu me levantei uma outra pessoa. Eu me levantei alguém conquistado pelo amor de Deus, cheio do amor de Deus. Eu me lembro bem que os primeiros dias eu chorava muito, a minha mãe não sabia por quê, o que tinha acontecido comigo, mas eu chorava muito de amor a Deus, de arrependimento pelas coisas, pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas coisas que eu fiz de errado. Uma pergunta, Léo, para a gente poder firmar isso na cabeça de quem está nos assistindo. Tu tinha que idade nesse retiro? Eu tinha 13 anos. 13 anos. Foi aonde? Foi em Paranavaí, no Paraná. Da tua cidade natal. Eu não aqui, fosse para lá. Isso, eu não fui como participante, eu fui como acompanhante do meu cunhado, porque até então esse retiro não era voltado para a minha idade. Então Deus acabou me conquistando porque eu estava lá. E era um retiro que é Renovação Carismática? Da Renovação Carismática. E então eu eu fiquei muito apegado à igreja, fiquei muito apegado com Deus. Mudou a minha vida, fez uma revolução na minha vida aquele retiro, aquela conquista de Deus na minha vida naquele momento de cura interior. Foi o meu primeiro momento de amor com Deus, meu apaixonamento com Deus, o momento que realmente o poder de Deus me conquistou, o amor de Deus me conquistou, e ali eu vivi um bom tempo do primeiro amor, né? Vivi um bom momento do primeiro amor. E dali eu entrei na vida da igreja, no grupo de jovens, na paróquia São Vicente. Depois entrei na vida da Renovação Carismática Católica, me tornei músico, o Senhor me presenteou com os dons da música, com canto, com tocar contrabaixo, o violão veio depois. O Senhor me presenteou e eu comecei a servir, e dali já isso para mim não era mais o suficiente. Dali eu comecei a pregar, comecei a estudar a palavra de Deus, e não foi mais o suficiente. Eu fui me engajando cada vez mais. E coordenação de grupo de jovens, e servo. Essa atividade toda aconteceu em Itajaí. Em Itajaí. Na paróquia São Vicente, né? São Vicente. Na paróquia São Vicente, no grupo Vida Nova. Hoje o grupo se tornou o Ministério de Música, né? Mas na época era um grupo de jovens. E dali em diante eu vim numa caminhada assim, bem acentuada, bem numa crescente com Deus, né? Mas eu não posso dizer que hoje eu enxergo isso nas pessoas, mas não enxerguei em mim, né? Que há momentos da nossa caminhada que a gente acaba esfriando, né? E de lá eu mudei para o grupo de jovens Javenesci, aqui na paróquia São Cristóvão, exerci meu ministério ali. E quando eu voltei, depois, acho que de 4, 5 anos no grupo Javenesci, que eu voltei para a paróquia São Vicente, ali aconteceu um período que eu acabei me distanciando de Deus. Eu esfriei na fé. Você ainda era solteiro ou já casado? Já era casado, já era casado. E eu acabei esfriando na fé. Por quê? Porque eu deixei o grupo de oração. Na verdade, eu não era mais jovem, eu já era casado, tinha um filho, que era o Miguel. Então eu não cabia mais dentro da realidade do grupo de jovens e não consegui me encontrar no grupo de oração adulto. E eu fiquei fora, fiquei cantando nas missas somente, mas aquilo não me preenchia, não que a missa não fosse suficiente, a missa é a maior prova de amor, é o maior acontecimento dentro da igreja, mas para mim que tinha vivido todo o pastoreio, toda a atividade dentro da Renovação Carismática Católica, do servir, me faltava. Eu bebia da Eucaristia, da palavra, mas não servia mais. Isso me fez falta. E
eu acabei esfriando e quanto menos eu ia na igreja, porque eu ia só uma vez por semana na missa, quanto menos eu ia na igreja, menos eu tinha vontade de ir, e daqui a pouco eu ia uma vez por semana. Daqui a pouco a Márcia, quando eu me percebi, a Márcia já estava indo sozinha, eu não queria mais ir à missa. Minha consciência de pecado ficou muito negligenciada, eu deixei isso tudo assim me abater. E teve um outro momento que o Senhor me conquistou, eu poderia dizer que o Senhor me reconquistou. O Senhor me reconquistou. Eu coloquei o culto ao corpo como meu Deus nesse período. Né? Então, eu fui para a academia, eu era obeso, e daí eu comecei a treinar. Tirei Deus do centro da minha vida, tirei a missa, o grupo de oração, o servir, tirei tudo isso do centro da minha vida e coloquei a academia e o meu corpo como o centro da minha vida, o culto ao meu corpo. E eu passei, se não me engano, acho que 3 anos assim. Eu ia na missa, ia por obrigação, mas faltava um, faltava outro. E comecei a cultuar o meu corpo. E surgiu aí algo que eu acredito que Deus permitiu que acontecesse para me trazer de volta, que foi a depressão. Foi o transtorno obsessivo compulsivo, que eu herdei da minha família, né, hereditário. E começou esse transtorno mental a me abater. E eu comecei a ter episódios de crises depressivas e crises de transtorno obsessivo compulsivo, né? E quando eu me percebi assim, eu estava afastado do meu emprego, né? Eu trabalhava numa escola aqui em Itajaí, eu estava afastado por 30 dias do meu emprego, não conseguia mais trabalhar. Eu estava à base de remédios, os remédios hoje ainda continuam me auxiliando, mas na época eu estava apegado só aos remédios, né? Nada mais, nem a fé, nem a minha esperança em Deus eu não tinha mais. Os remédios são importantes, continuo fazendo uso deles, né? Mas hoje o principal remédio para a minha vida é o amor de Deus, é a minha relação com Deus, né? E eu me recordo bem que o Fernando Cabral, né, que foi membro da comunidade durante um bom tempo, e o Rodrigo, que hoje também é meu irmão de comunidade, também é missionário, foram à porta da minha casa me convidar para participar das noites de avivamento. Eu já conhecia a comunidade católica Transfiguração, já te conhecia, né, dos Evangeliza Shows, da Renovação Carismática Católica, já conhecia a Marili, a nossa cofundadora. Eu já tinha estado na comunidade, mas nada me chamava, nada me atraía aqui. Não havia nada que me atraísse porque meu coração estava fora de Deus. E eles me convidaram, vamos participar da noite de avivamento, o grupo de oração é bem legal, Léo, enfim. E eu estava no período de crise depressiva, vim participar. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Naquele dia eu decidi que eu nunca mais ia embora, porque eu voltei a experimentar da água limpa, da água viva, do poço que Deus me deu. Já me deu um dia. Numa noite de avivamento aqui na comunidade. Numa noite de avivamento, foi no início das atividades do ano, foi lá em fevereiro, antes do Rava. Eu até me propus, falei, Senhor, eu não preciso nem mais servir, não preciso mais tocar, não preciso mais pregar, não preciso de mais nada disso, me deixa sentadinho aqui no banco, bebendo dessa água que está maravilhoso, Senhor, nunca mais eu quero. Aqui eu tive a experiência com o Santíssimo de novo, que há muito tempo eu não fazia uma adoração ao Santíssimo, que nós temos durante o grupo de oração, e para mim estava bom ali, como Pedro quis armar uma tenda, né, no Monte Tabor e não descer mais ali, para mim estava bom, eu queria ficar ali. Mas eles me convidaram, vamos fazer o Rava? E eu, não, tá bom assim, não precisa, deixa, eu vou lá, eu vou participar do grupo de oração. Aí eles deram, olha, Léo, já consegui a vaga para ti, já está inscrito, e eu me decidi aí. E eu fiz o 12º Rava,
né? E no Rava, o Senhor, eu tive uma outra experiência de encontrar Jesus, de ver Jesus, de ser abraçado por Jesus, de apaixonamento com Deus, que vem durando até hoje. Isso foi no ano de... Deixa eu me recordar. Estamos em 2020, foi no ano de 2016. E tem durado até hoje, e eu tenho certeza que vai durar até o fim da minha vida. E dali eu me encantei com a comunidade católica Transfiguração, com o carisma, pedi para entrar como aspirante da comunidade, e até hoje venho caminhando nesse caminho de consagração. Hoje sou discípulo de 1º ano, né? E eu tenho vivido momentos de experiência com o amor de Deus. O Senhor tem me tocado, tem tocado na minha família. A minha vida na minha família se modificou. A minha família era uma família que não rezava, era uma família que ia male na missa, né? Hoje é uma família que reza. Então, essa reconquista do amor de Deus na minha vida modificou até a minha casa também. Porque a minha esposa também fez o Rava 12, teve um processo de conversão naquele retiro. Nós começamos a rezar com os nossos filhos em casa, começamos a assistir mais as TVs católicas, como a Canção Nova, começamos a deixar um conteúdo santo, o conteúdo do Evangelho entrar dentro da nossa casa e não outros tantos conteúdos. Então, o Senhor me conquistou uma vez na minha adolescência, mas eu me esfriei. Mas depois o Senhor não desistiu de mim. Eu sou mais grato a Deus é que Ele não desistiu de mim. Como Ele não desiste de ninguém, mas Ele não desistiu de mim. E Ele usou um momento de queda, um momento de fraqueza, para me trazer de volta. Naquela medida que nós sabemos que Deus consegue tirar coisas boas, às vezes de situações não tão boas. Só Deus consegue isso. E através dessa situação não boa, desse momento de crise depressiva que eu vivi, o Senhor conseguiu achar uma porta para me trazer de volta e me reconquistar no seu amor. Louvado seja Deus. Vamos ajustar aqui. Você falou de colégio, trabalha como? Hoje eu sou professor, matéria? Geografia e Educação Física. Educação Física. Outra coisa, você disse que ainda é assessorada pelo remédio. Você diria o quê? Que venceu a depressão, mas o remédio serve para... Como tu pode explicar isso para nós? Tu ainda tens depressão, mas não és escravo dela? Como é que o ouvinte que de repente passa por uma situação dessa, a pessoa que está nos assistindo, ela pode lidar com essa situação? Porque às vezes a gente diz, não tem mais que tomar remédio. Bem, quem tira o remédio é o médico, não é? Como é que tu falaria isso em poucas palavras, que o quadro já está indo ao fim? Como é que tu traria isso para quem de repente está aí assistindo a gente, tem depressão, caminha na igreja, mas ainda não conseguiu deixar de ser escravo da doença? Como é que o Léo traria aí esse conselho para nós? Então, o remédio ele te estabiliza. Ele é necessário quando você tem um problema emocional, um problema psiquiátrico, como eu tenho. Né? É transtorno? É um transtorno obsessivo compulsivo. Né? E só que a ausência de Deus não há remédio que supra. Não há remédio que supra. Eu posso dizer assim, me faltava Deus. Não que o remédio não seja importante, mas sem Deus, o remédio nem o remédio não faria o efeito que ele faz hoje na minha vida. Não faria hoje. Então, hoje eu quero dizer assim que depois que eu me reencontrei com Jesus, eu não tive mais crises depressivas. A crise depressiva... Quanto tempo? Isso já faz... Desde 2016, vai fazer 4 anos. 2016? Vai fazer 4 anos. Né? 4 anos. Então, eu não tive mais crises depressivas. Porque, às vezes, até mesmo com remédio, você pode entrar numa crise
existencial, de você não saber qual é o sentido da tua vida. Então, eu não tive mais episódios. Então, o remédio hoje, ele me estabiliza. Ele me estabiliza porque é um transtorno que existe, né, hereditário da minha família, né? E eu posso dizer que o Senhor me curou. Me curou. Me curou porque Ele me curou da depressão. Me curou da depressão. Hoje, Jamir, eu tomo os remédios, mas não vivo mais os impactos do transtorno obsessivo compulsivo. Não vivo mais. Né? Eu tomo os remédios, mas porque eu encontrei Jesus. Os remédios me estabilizam, eles fazem aquilo que eles foram criados para fazer, que é deixar o paciente estável. Então eles me estabilizam. Mas o verdadeiro sentido da minha vida, a verdadeira alegria que eu tenho em acordar todos os dias, a alegria que eu sinto quando vai chegando 3 horas da tarde, que eu acendo a minha vela em casa diante do Santíssimo, diante da imagem de Jesus misericordioso e vou rezar o meu terço da Divina Misericórdia, do momento que eu vou sentar para fazer o meu estudo diário, do momento que chega o horário do terço com a minha família, o remédio não pode me dar. O meu desejo de ser santo, quando vai chegando próximo do horário que eu vou à missa, da alegria que eu sinto que eu vou receber Jesus Eucarístico, que Ele vai morar na minha vida, Ele vai morar em mim. O remédio não foi feito para isso. Isso é a experiência com Deus. É a experiência com Deus. O remédio, hoje ele cumpre um papel importante na minha vida, que é me deixar estável. Deixar estável. Mas a felicidade na minha vida, a alegria que eu tenho na minha vida, a satisfação, o sentido para qual eu nasci, é só Jesus. Só o reencontro, a reconquista que Jesus fez na minha vida me deu hoje, me dá alegria para levantar, me dá felicidade completa. Muito bem, respondesse a última pergunta, que era se você é feliz. Acabaste de dizer, né, da tua felicidade. Louvado seja Deus pela tua vida, viu? Obrigado. Pela esposa, pelos filhos, pela tua vocação, a vocação da Márcia, né? Obrigado por você ter vindo. Queres deixar algum recado aqui para o telespectador, aqui para quem está nos assistindo? Fique à vontade, para nós podermos encerrar. Eu quero dizer para você, meu irmão, talvez você seja uma pessoa que tem uma vida, uma caminhada na igreja, talvez você tenha esfriado, né? Tenha esfriado, como eu vivi um período de esfriamento, de afastamento de Deus. Deus não vai desistir de você, Ele vai te encontrar, Ele vai te encontrar, Ele vai achar um caminho. Foi uma das frases que me chamou a atenção aqui na comunidade quando eu cheguei. Deus sempre encontra um caminho. Deus vai encontrar um caminho, seja na sua doença, seja numa fraqueza sua, seja num momento de infelicidade. Deus vai encontrar um caminho para que você volte para Ele. Pode ter certeza disso. Sem Deus, você pode ter tudo, academia, o melhor corpo do mundo, o carro, a casa, o dinheiro, o melhor emprego, mas você não vai conseguir ser feliz. De verdade, você não vai conseguir ser feliz. Deixe Jesus te amar, faça uma experiência com Deus, busque a Deus, volte para casa. Muito obrigado, Léo. Que Deus abençoe, viu? Amém. Obrigado. Da tua casa. Voltamos em seguida, então, para a nossa oração final. Deus abençoe. Amém. Muito bem, meu irmão, louvado seja Deus. Eu quero agradecer ao Senhor por tamanha obra na vida do Léo, por todo esse processo de vitória, por esse testemunho bonito e também por esse ensinamento com relação à vida e à dependência, né? Também dos remédios e tudo mais. Pela vitória sobre a depressão, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Eu quero dizer para você que se crermos, disse Jesus a Marta, diante da passagem da morte de Lázaro, Jesus está se dirigindo para lá onde Lázaro foi sepultado, e Jesus diz para Marta, Marta, se creres, verás a glória de Deus. E eu quero pedir que a glória de Deus se derrame sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Quero pedir que a glória do Senhor, que talvez você precise da glória hoje, como cura, como milagre, como libertação, como restauração, como avivamento, enfim, a glória do Senhor vai se manifestar
da forma que você precisa pela tua fé. E que o Senhor nos abençoe para continuarmos firmes no caminho, como homens e mulheres que vivem sob a ação do Espírito Santo, sob o fogo de Pentecostes. Abençoai, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Eu vou cumprir o que prometi. Derramarei sobre vós o meu Espírito. Eu vou cumprir o que prometi. Derramarei sobre vós o meu Espírito. Não te afastes do fogo, não te afastes do fogo, não te afastes do fogo. Não te afastes do fogo.